É saudade que fala? Então é saudade que a gente vai falar agora. Saudade da Varig, do MD-11 e de voar Londres, Heathrow, Guarulhos sem escalas. Você acaba de aterrissar na FLAP International. É um prazer tê-lo a bordo. Bem-vindo a bordo! Estamos aqui para contar mais uma história de uma época maravilhosa da aviação. Vamos falar de um voo da Varig. E você pode ver esse voo e outros 114 mostrados nesse livro que está à disposição na nossa loja virtual, na Betting Books. Então você entra lá online e pode adquirir essa e outras obras que a gente vem fazendo ao longo dos anos para falar da aviação comercial. Mas esse voo agora a gente vai relembrar como foi uma viagem de Londres para Guarulhos no MD-11 da Varig, matrícula Victor Quebec Índia, no voo RG 8757. Nessa noite eu estava na classe executiva da companhia. Trata-se de um voo feito em 2003 e esse era o último de 22 trechos de uma volta ao mundo que eu fiz nas empresas da Star Alliance. Eu tinha saído do Brasil 22 dias antes e ido dar a volta ao mundo. Eu completei essa volta ao mundo em 22 dias e eu fui o primeiro passageiro a voar em todas as empresas integrantes da Star Alliance. Eu consegui voar em cada uma delas nessa viagem de volta ao mundo. Comecei pela Air Canada, segui da América do Norte para o México, do México para os Estados Unidos, quer dizer, do Canadá para o México, do México para os Estados Unidos e de lá Ásia, Oceania, Dubai, enfim, dei a volta ao mundo, Europa e terminei com esse trecho que foi o Londres-Guarulhos. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse voo, em 2003 a Varig já não estava legal. Então, eu que tinha voado tanto na companhia, várias vezes no MD-11, que tinha voado do Electra ao 747, com praticamente tudo que tinha no meio, conhecia um pouquinho como era o padrão da Varig. E foi um pouco chocante, um pouco triste notar que alguns detalhes de produto que antes eram absolutamente impecáveis na companhia já estavam começando a perder o brilho. Por exemplo, não havia cardápios impressos a bordo. É muito chato isso, não é padrão de classe executiva não ter cardápio. As pessoas gostam de ver o que vão comer, de selecionar, de saber o que vão beber. E nesse voo, particularmente, a tripulação tinha que chegar para cada passageiro e falar o que tinha disponível. Olha, nós temos um prato assim, um prato assado, para beber o senhor quer branco ou tinto. Isso não é padrão de classe executiva, mas essa já era a realidade nos últimos anos da Varig, porque ela vinha enfrentando uma crise muito séria, que acabou culminando com o fechamento dela em 2006. E essa crise começou a se manifestar de uma série de pequenas maneiras, que para o olho menos treinado talvez não seja uma grande coisa, mas para quem conheceu a Varig de outras épocas, era sim uma perda significativa da excelência que outrora a Varig havia proporcionado em qualquer classe, em qualquer equipamento, em qualquer viagem. Não que a tripulação trabalhasse mal, os tripulantes da Varig foram excepcionais até os últimos voos da companhia. Eu cheguei a voar com ela em 2006, semanas antes dela fechar. Em todos esses voos a tripulação foi impecável, como sempre foi. Altiva, falando vários idiomas, tratando todo mundo muito bem. Mas aí elas já não tinham ou não contavam com algumas coisas que eram básicas, né, num atendimento e em especial numa classe executiva. Não ter cardápio a bordo, enfim, uma série de outros detalhes de serviço me marcaram negativamente. Eu senti que a coisa não estava bem, aí sob a perspectiva de passageiro, né? Ainda assim, foi um voo que saiu praticamente no horário, ele só não decolou mesmo no horário em função do tráfego pesado no aeroporto de Heathrow. A gente voou praticamente 10 horas e meia para cumprir aí praticamente 9.500 quilômetros na distância. A primeira altitude de cruzeiro foi 31 mil pés, eu estava na classe executiva e aquele avião, Victor Quebec Índia,
ele tinha o padrão de executivo aceito naquela época, que eram 2 poltronas, 3 no meio e outras 2 poltronas na parte diametralmente oposta da cabine, 2, 3, 2. Hoje em dia isso não é mais aceito, assim, você não vê em nenhuma executiva uma poltrona que não ofereça acesso direto, né, ao corredor, no caso 232, ou que esteja na janela. Na verdade, hoje as executivas estão todas trabalhando com, na pior das hipóteses, 222 e muitas vezes trabalhando com 121, ou seja, o nível de conforto a bordo não tem nem comparação com o que era nessa época. Tinha sido pior, né? Essas eram poltronas que reclinavam razoavelmente, permitindo um padrão de descanso bastante razoável. Nesse voo, a Varig ofereceu 4 opções de refeição quente, a entrada ainda com um pouquinho de sofisticação, crustáceo, um pouquinho de salmão. Mas a gente já percebia que o padrão tinha caído em relação aos anos anteriores, né? Quando, por exemplo, eu fui para a Varig, para a Europa, eu fiz um Guarulhos-Paris em 1998, também no MD-11, não tinha nem comparação o serviço. Tinha sopa, tinha caviar, tinha canapé frio, canapé quente, a carta de vinhos era incomparável. Então, para quem gostava da companhia, para quem acompanhava a história dela, esse voo 8757 de Londres Heathrow para Guarulhos machucou um pouquinho. A gente ficou com aquela sensação de que a empresa tinha perdido um pouco o brilho. E de fato, né, menos de 3 anos depois, a empresa fechou para sempre. O que nunca vai fechar é o afeto, a consideração e a saudade que ela desperta. Quem teve o privilégio de voar Varig em serviços intercontinentais sabe do que eu estou falando. Sabe que foi uma empresa que elevou o padrão de serviços no Brasil de maneira geral e que levou o nosso nome e as nossas cores para um patamar muito elevado. A Varig foi uma das melhores companhias aéreas do mundo por um bom tempo. Não foi o caso aqui no voo 8757. Tirando isso, nós pousamos em Guarulhos antes do sol raiar, 5 horas e 55 minutos da manhã, 15 minutos atrasado em relação ao horário publicado de chegada, que não é pecado nenhum, num voo de intercontinental de quase 11 horas, você atrasar 15 minutinhos, é o mesmo que chegar no horário, né? Enfim, essas são as memórias do RG 8757, você viu aí as imagens do voo, e se você quiser curtir esse e outros 114 voos, lembre-se de comprar o livro Come Fly With Me na nossa loja bettingbooks.com.br. Tá bom? Muito obrigado e bons voos para você. Na Varig não, mas nas outras companhias aéreas brasileiras e do mundo todo.